Eu posso me permitir errar porque estou aprendendo. A pauta da minha terapia das últimas semanas é uma só: como lidar com o vazio. Sabe aquele momento em que você tomou uma decisão para chegar em algum lugar, ou que as coisas simplesmente aconteceram e te levaram para um lugar que você até queria, mas agora não sabe como continuar ou o que esperar? É sobre isso que eu vou falar. Então pega o teu chazinho e vem comigo bater esse papo. Pois bem, eu até demorei para gravar esse vídeo aqui porque eu estava vivendo a minha própria experiência de sentir esse limbo, né, que a gente pode chamar também de vazio existencial. Não daquela forma de, ai, quem sou eu, o que estou fazendo nesse mundo, mas o vazio que vem depois de um movimento consciente, de quem já está na terapia, de quem está buscando de alguma forma se autodesenvolver, e de repente você se sente estagnada. Parece que não andou nada, parece que os padrões repetitivos continuam dominando a sua vida e você fica, tá, o que é que eu fiz até agora? Porque eu não estou evoluindo. E o que muita gente não conta é esse vazio que vem antes da clareza e que vez ou outra volta, porque o processo de autoconhecimento é uma onda e não uma linha. Eu, na minha maior ingenuidade, achei que depois que a gente vai superando algumas coisas, que a gente vai aprendendo a lidar com alguns padrões, simplesmente eles não voltam, como mágica eles desaparecem. Pois não. Se você já pensou assim também, deixa eu te adiantar que não é bem assim. Claro que eu levei esse questionamento para minha terapeuta e ela me explicou que esse vazio é justamente um lugar de quebra de paradigma, de quebra de padrão, onde basicamente acontece uma mudança em todas as camadas do nosso corpo para se preparar para o que vem depois. E quando a gente tenta apressar esses caminhos como se tudo fosse muito rápido, e a gente sabe que isso acontece por muita pressa, comparação do externo, porque sempre parece que na vida do outro tá tudo sempre dando certo, mais do que na nossa, essa névoa, essa confusão vem com mais intensidade. Então, se você está nesse momento de se sentir perdida ou desanimada no seu próprio processo e às vezes dá até vontade de jogar tudo pro ar, calma, fica aqui que tudo vai dar certo. Respira e confia, como a gente fala, porque faz parte. E o que importa nessa fase é você não entregar os pontos. Porque se a gente começa a afundar numa espiral de que tudo está dando errado, que nada evoluiu e que nada vai mudar, aí é realmente o que vai acontecer. Se você está com alguns pensamentos como, já fiz tudo o que tinha para fazer e nada mudou, não sei mais como sair desse padrão repetitivo, ou tudo dá errado na minha vida, é um sinal de que você está prestes a conseguir clareza do que precisa mudar. E onde está o pulo do gato? É você refazer essas afirmações como perguntas que te guiam para a clareza. Como, por exemplo, se você pensou, eu já fiz de tudo e nada mudou. Mude para o que eu ainda não tentei por medo do resultado final. E ao invés de nada na minha vida dar certo, se tudo o que você quiser já deu certo, como você agiria? É bem difícil fazer esses questionamentos e não se preocupa nem se cobra que você vai conseguir fazer isso na hora que está acontecendo. Eu mesma levei algumas semanas só reclamando, só me sentindo para baixo, para depois começar a pensar nisso. É o que a gente chama de período de integração. Às vezes, quando alguma coisa está acontecendo, a nossa mente não age tão rápido. E a gente precisa desse tempo para sentir, para as coisas clarearem na nossa cabeça, e assim a gente vai conseguir repensar de novo. Então, o que eu recomendo que funciona para mim, você pode experimentar se funciona para você. Tenha um diário, uma mandala. Eu tenho a minha aqui, acredito que dá para vocês verem. Um caderno, alguma coisa onde você possa
despejar os seus pensamentos diários. É muito comum a gente ouvir falar, né, em journaling, né? Faça aí, escreva 3 prompts, 3 frases para você responder todo dia. Isso é ótimo e ajuda algumas pessoas que gostam desse estímulo externo, mas se você não se adapta a isso, como eu, faça simplesmente pega uma folha, escreve, mas coloca para fora os teus pensamentos. Depois, lê tudo com calma, grifa palavras importantes, questionamentos. Se você não quiser ler aquilo agora, se dá um tempo, lê no outro dia. E aí, se você estiver passando por essas fases, o que eu gosto de fazer é depois ler páginas aleatórias para ver como é que foi um dia meu, ou ler a última semana, faz uma leitura. E aí, no caso, eu gosto da mandala porque o espaço é pequeno. Eu não escrevo 3, 4 páginas. Para mim facilita. Agora, se você quer escrever bem mais, então escolhe o dia anterior, alguns dias anteriores para fazer essa leitura. Outra coisa é mantenha a sua terapia. Se você tem terapia, se você já é acompanhada, continua na tua terapia, leva esses questionamentos para quem te acompanha, para que ela possa trazer esse suporte externo, né? Te guiar mesmo no que você precisa. E se você não tem terapeuta, claro que aqui eu falei um pouco de pessoas que já estão nessa caminhada do autoconhecimento com mais consciência, porque é algo que acontece no meio do processo e a gente não se dá conta. Mas se você não tem terapia, mantém o mínimo viável possível para te manter bem emocionalmente, espiritualmente, principalmente. Eita, que é mente. E para mim, o que é esse mínimo possível? É manter uma meditação, mesmo que seja de 5 minutos, colocar uma frequência. No vídeo de 5 ferramentas que eu uso para manter minha produtividade, eu falo muito dessas coisas que eu uso que suportam a minha energia para que eu consiga seguir fazendo o que eu preciso na vida sem cair nessa mente que fica o tempo todo aqui falando nesse momento que eu estou ali na confusão. Então, vou deixar aqui o link também, se eu conseguir colocar já para vocês clicarem aí do lado e para o vídeo também vou deixar. E plus, né, essa prática do diário, eu tenho alguns rituais que eu gosto de fazer, como tirar uma carta do tarô ou do oráculo, e assim você pode ir encontrando que prática te ajuda, né? Fazer um escaldapés, um banho, nem sempre vai ser várias coisas ao mesmo dia, escolhas que dão mais certo para você. E para finalizar isso, ter em mente que o vazio não é algo que a gente consegue apressar para sair dele. Eu falei um pouco sobre essa comparação externa e isso dá um outro vídeo inteiro que eu quero gravar também, sobre essa pressa e o espelho da comparação que é tão presente e atrapalha a nossa vida. Então, outra coisa que eu vou até adicionar agora é um caderninho de prece. Eu tenho meu caderninho, não sei se eu consigo achar aqui agora. Consegui achar. Eu tenho meu caderninho de prece onde eu escrevo algumas frases, graças à minha terapeuta que faz esse exercício com a gente. Então, eu escrevo aqui de uma forma, tento trazer, né, uma forma lúdica, colorida, que eu sempre pego para ler quando as coisas estão meio nubladas e meio ruins, né? Então, aqui, abri até numa frase incrível que eu vou compartilhar com vocês, é assim: eu posso me permitir errar porque estou aprendendo. Então, são várias frases que surgem durante os nossos encontros. Pode ser uma frase que você vê em algum lugar, no livro, em algum conteúdo, e que eu gravo e que eu escrevo aqui, né? Tento deixar o mais lúdico possível para ser esse conforto. Não precisa ser nada mirabolante, porque na verdade a gente está fazendo tudo isso para se colocar no momento presente, para conseguir respirar sem estar focada mais no externo, porque é esse ruído de fora que atrapalha os nossos pensamentos e a gente fica tão olhando para o lado de fora que esquece do lado de dentro. Eu tenho até um mantra que eu sempre falo: cuidar do lado de fora, né, que é a saúde física, a mental é interna, né, mas enfim, cuidar dessa parte ali
ambiente, pessoas, o que me nutre externamente para que o lado de dentro possa ser sustentado. Então é isso, espero que isso tenha te confortado de alguma forma, que você possa aprender algumas práticas aqui que eu indiquei e quero ouvir também a experiência de vocês, se alguém está aí passando por esse vazio também ou se já passou. Vamos compartilhar aqui nos comentários que eu quero ler vocês. Até a próxima!